Eu sou Verusca Goiking e esse é o programa Tesouro Direto com Ganhos Turbinados. E no programa da semana passada, nós falamos sobre o impacto dos cortes na Selic nos ganhos dos títulos do Tesouro. E nós continuamos recebendo muitas dúvidas sobre esse assunto por e-mail, pelas redes sociais. E hoje, mais uma vez, então, atendendo uma demanda de vocês, nós vamos entrar um pouco mais nesse assunto, entrar nas minúcias para tentar entender. Será que quem está investindo no Tesouro Direto esse ano está ganhando menos do que quem investiu no ano passado? Para responder isso, nosso super especialista, Alan Gani, professor do Infomoney, professor da FIA e da Sanpou. Tudo bom? Tudo bom, Verusca? Tudo certo. Tema super importante, muitos alunos estão me perguntando isso. É o fim da renda fixa, onde eu coloco o meu dinheiro? E hoje a gente vai desmistificar isso. A gente vai mostrar que a renda fixa ainda vale a pena e com uma surpresa, Verusca. Os ganhos líquidos e reais, né? Tirando o imposto de renda e tirando a inflação, muito próximo do ganho de 2016, quando as taxas de juros estavam lá em cima. Porque foi até um dos itens das dúvidas que a gente recebeu por e-mail desde semana passada, que você trouxe alguns números, mas o pessoal falou assim, tá, mas isso é com o imposto de renda, e depois quando eu descontar, como é que vai ficar? Parece que o pessoal ficou com mais dúvida ainda, então hoje a gente vai entrar nesse detalhe e você trouxe aqui pra gente uma simulação, né? Então, vamos lá. O Tesouro Selic. A produção pode jogar aí a na tabela. Tela aí. Então, a gente pega 2016, né? A gente teve a Selic. Então, se a gente aumentar aqui, né? Opa, desculpa. Vai botando aqui para cima, né? Então, 2016, né? Aqui a gente teve a taxa Selic ao longo de 2016, certo? Uma média de 14,16. Então, para quem ficou um ano, por exemplo, investiu numa LFT, Verusca, se eu tiro imposto de renda, 11,33. A inflação em 2016, 6,29. Taxa líquida e real foi de 4,74. Vamos pegar aqui nosso ano de 2017. Então, Selic, primeira reunião 13, depois 12,25, 11,25, tananã. Em amarelo é a projeção da taxa Selic aí pelo mercado, 7,5 e 7 para as próximas reuniões. Isso é o boletim Focus, né, que aponta que em outubro a taxa cai de 8,25 para 7,5 e chega em dezembro com 7. Perfeito, exatamente. E então a média da Selic 9,84. Então se a gente só olhar a taxa nominal, né, sem descontar imposto, sem descontar inflação, a gente fala, nossa, tá ruim, né, a renda fixa, porque é só, afinal de contas, 9,84 contra 14,16, mas olha só, vamos tirar o imposto, foi para 7,88. Inflação, 3,08, né, o último deu um repiquezinho, estava até 3, agora 3,08. Na hora que eu chego no ganho real, líquido de imposto de renda, 4,65, ao passo que 2016, 4,74. Ou seja, praticamente a mesma coisa. Olha como é ilusório. Se eu ficar só apegado lá aos 14,25 e comparar com os 8,25 de agora, eu vou estar tendo uma conclusão completamente equivocada. Na hora que eu tiro o imposto e na hora que eu tiro a inflação, o ganho real é praticamente o mesmo. Eu digo até mais, Verusca. Pegando o Focus da semana passada, 3, tá? Igual. 0,01. É muito diferente, porque quando você olha ali na média da Selic de 9,84 para 14,16, quando você olha o número cru, digamos assim, o investidor, principalmente aí o iniciante, pode acabar se confundindo e ficar, meu Deus, eu não estou conseguindo manter os ganhos que eu tinha anteriormente. Exatamente. Mas dá para ficar tranquilo. Isso o título mais conservador que tem. O título mais conservador, Verusca, o Tesouro Selic, né? Título mais conservador que a gente tem. Então, a gente tem que olhar o ganho líquido e real, senão a gente vai tirar conclusões equivocadas. Então, isso que é importante. Olha, né? A gente está praticamente aí com o mesmo ganho de 2016, quando as taxas de juros estavam lá em cima. Então, ainda é uma excelente aplicação financeira, né? Tem outros programas aí no Infomoney que eu já vi gestores falando sobre isso, né? Que você tem que levar em conta o ganho real, senão você tira conclusões equivocadas, né?
Outro ponto, Verusca, né? Quanto aos ganhos turbinados. Então, pessoal, é o fim dos ganhos turbinados, porque a gente está falando de uma aplicação conservadora, que é o Tesouro Selic, LFT, e que, comparativamente com o resto do mundo, você ganhar líquido e acima da inflação 4,65 é muita coisa. Mas vamos para aquele investidor que gosta de operar tesouro direto, né? Especular na taxa de juros, né? Tem uma questão que é muito interessante na renda fixa. À medida que as taxas elas vão ficando menores, qualquer variaçãozinha na taxa potencializa mais o meu ganho. Quer dizer, o título ele fica mais sensível a variações na taxa de juros. Eu até tenho um exemplo, se você me permitir, a gente pode botar na tela, né? Nos ganhos turbinados. Olha que interessante. Eu fiz um exemplo aqui, depois a gente pode explorar mais esse assunto semana que vem, né? Taxa indo de 16% para 15% num título aqui, né, com vencimento em 6 anos. Né? Então, veja, por papel a valorização vai de 410 para R$432, o que equivale num ano um ganho de 5,33%. Tá? Olha que interessante, pegando um ponto percentual, uma queda de um ponto percentual, mas agora de 8 para 7. Olha que legal. 630 para 666, para onde foi o ganho? 5,74. Maior do que os 5,3. Isso aqui é o ganho, né, no período aqui. Né? Então, olha só como, né, valoriza mais quando as taxas de juros estão menores. Né? Uma queda, quando a taxa de juros está muito pequena, uma queda potencializa ainda mais o ganho, mas eu vou voltar nesse assunto na semana que vem. Né? Eu vou falar de risco, né, dessa sensibilidade. Já vamos deixar um teaser aí para o pessoal na semana que vem, a gente vai falar sobre o risco de cada título, porque hoje o Tesouro Direto está lançando até um simulador em que você consegue colocar o valor que você tem para investir, o período que você quer resgatar e quanto que ele vai te trazer se você segurar ali até o vencimento. Mas eles ainda têm os riscos embutidos, principalmente para os mais longos, né? E aí você vai explicar isso direitinho. Perfeito, que é o risco de mercado. Que é o risco de mercado. Sim, então, mas voltando a falar sobre as taxas, o Boletim Focus aponta para 7% na Selic no fim do ano. Se o investidor começar a perceber uma movimentação de que os juros pode chegar até mais baixo que isso, ele pode fazer esse trade, esses ganhos turbinados nessa aposta? Pode. Tem muita gente que está me perguntando isso, né, apostando que as taxas de juros elas vão voltar a subir, então seria um bom momento de realizar e aí para uma LFT. É uma opção, sim. Uma outra opção, principalmente para aquele investidor que gosta de tradear, que é o mais especulador e que comprou renda fixa lá atrás e está tendo ganhos extraordinários, 50% no período aí em 2 anos, né, uma média de 40%, 50% ao ano. Muita gente está migrando para a Bolsa agora, porque tem muita gente que agora está apostando que a Bolsa vai decolar. Então, seria também interessante realizar o ganho turbinado e colocar uma parte em ações. Lembrando que o interessante, né, Verusca, é sempre diversificar a carteira. Né? Falando em diversificação, nós estamos ao vivo no Facebook do Infomoney e vocês podem mandar suas perguntas por lá. Tem uma pergunta do Flávio Carneiro que tem relação com isso que você está falando. Eles têm R$20 mil para investir e ele está em dúvida entre Tesouro Direto ou ações. Um pouquinho em cada um, então? Um pouquinho em cada um. Tudo depende se o quanto de risco que ele quer correr, se ele já está familiarizado aí com os investimentos em ações. Então, assim, né, se ele está começando, coloca um pouquinho mais aí em renda fixa, né? Você pode colocar, e aí em renda fixa você pode colocar uma parte em Tesouro Direto, outra parte em renda fixa privada, entra lá no site, né, da corretora, você tem
os CDBs, né, com aplicações um pouquinho mais longas, aí você tem uma questão de liquidez que você não pode tirar antes, bota um pouquinho em tesouro direto e bota um pouquinho em ações. Eu acho que é interessante fazer essa diversificação. Talvez 70% renda fixa, né, 30% em ações, mas eu achei bem interessante o posicionamento dele, ele já está pensando nessa diversificação. Certo. O Rafael Cavalcante está falando aqui, pedindo para a gente, quando falar de Tesouro Direto, informar o tipo de título. Então, lembrando, a gente mencionou, mas só enfatizando que aquela continha que você estava mostrando para a gente era o Tesouro Selic. Tesouro Selic, exatamente. Estou fazendo o Tesouro Selic. E aí, enfim, né, como o Tesouro Selic, basicamente, ele carrega a taxa Selic, tudo bem que você pode ter um prêmiozinho ali, mas aí não vai fazer diferença se é o 2021 ou 2023. Então, não faz diferença o vencimento, não. então. Certo. Vamos responder uma pergunta aqui que a gente recebeu por e-mail. O Manuel Martins, ele quer saber como que funciona essa rentabilidade do Tesouro Direto, se ele é calculado mensalmente ou anualmente, quando ele mostra aquela taxa. Então, como é que acontece? A rentabilidade ela é calculada no período, então vamos supor que foi exatamente em 34 dias úteis. E dali eles anualizam a taxa, né? Que é uma coisa que eu falo bastante no meu curso, né? Essa transformação de taxas. Então você pega lá a taxa do período para 34 dias e aí o quanto que equivale ao ano. Tem uma continha para fazer que não é simplesmente uma regra de 3. Né? E isso é bastante importante, Verusca, porque o padrão do mercado é informar taxas ao ano. Você pega o CDI, por exemplo, é uma taxa ao ano, né? Ela é expressa ao ano, mas a capitalização é em dias úteis. Então, taxa do período transformado em ano. É assim que é feita a conta lá no Tesouro Direto. Certo. Tem uma pergunta do Marcelo Dalmagro no Facebook. Ele quer saber se vale investir um pouco em pré-fixado a 9,5% ao ano por título com vencimento em 2023 com a tendência da queda de juros no curto prazo. Essa queda de juros no curto prazo, ela já está precificada nessa taxa. Quer dizer, essa taxa, né, ela está aí porque o mercado já está precificando uma queda da taxa e depois uma alta. Eu diria o seguinte para ele, se ele tiver uma percepção de que a queda na taxa de juros, como alguns gestores já estão tendo essa percepção, ela vai se manter, quer dizer, os juros não vai subir, né, no médio e longo prazo, aí é interessante. Mas tudo vai depender do como é que ele está vendo, né, e aí é difícil porque a gente não tem bola de cristal, né? Tá todo mundo se perguntando se os juros... É bom lembrar que você sempre traz essa informação nessa semana, mas a gente pode ter uma audiência rotativa, de que essas expectativas, inclusive isso que a gente conversou da taxa de juros a 7%, elas já estão na taxa, todas elas já estão contadas. Exatamente, não adianta, né, falar, eu vou travar agora a 9,75 porque eu sei que a Selic está em queda. Não, mas isso já está precificado. Quer dizer, nesse 9,75 aí, Verusca, está precificado uma queda da Selic e depois uma alta, subindo novamente, o que dá na média esses 9,75. Então isso já está na taxa. Para ganhar dinheiro, para fazer um bom negócio, eu tenho que olhar essa taxa do mercado e falar, não, peraí, essa taxa ela está alta ou ela está baixo. Eu até recomendo o pessoal olhar a curva de juros. Você pode entrar no site da Ambima, digitar no Google ETTJ, Estrutura Termo de Taxa de Juros. Ali você vê, e é bem visual, tem um gráfico, você olha a taxa de juros para cada vencimento, para cada prazo. Então é ali um retrato de como o mercado está precificando. E aí você pode tentar antecipar uma tendência. Isso, e aí olhar e falar, opa, peraí, eu acho que a taxa de juros para esse período ela está maior ou ela está menor. Né? Isso tem a ver com inflação, isso tem a ver com risco. Sim, porque o dado do Boletim Focus, né, o Banco Central, isso não é uma coisa que só a gente sabe. Né? O Banco Central divulga toda segunda para todo mundo sabe. É isso aí. Vamos para a última pergunta do programa de hoje. O Sidney Amaral, ele quer saber se investir no IPCA 2035 compensa. E aí tem, para 2035, você já falou sobre o risco de longo prazo, mas tem uma oportunidade para ganho turbinado, né? Tem.
Eu diria o seguinte, eu acho que quem vai fazer esse tipo de investimento, né, Verusca, bem de longo prazo, esteja ciente que você corre um risco de oscilação da taxa de juros, né? Aquilo que a gente sempre fala aqui no programa, mas como você mesmo falou, a audiência rotativa, é importante a gente mencionar isso novamente. Então, se eu comprei lá a 5%, IPCA mais 5%, e de repente daqui um mês essa taxa vai para IPCA mais 6%, o meu papel só dá 5%, o mercado está dando 6%, o meu papel está dando menos que o mercado, ele sofre uma desvalorização. Isso se eu resgatar antes. Se eu ficar até o vencimento, eu vou ganhar exatamente o que eu contratei, IPCA mais 5%. O contrário é verdadeiro. Se eu comprei IPCA mais 5% e a taxa do mercado para esse papel foi para 4%, o meu papel da IPCA mais 5% está dando mais que o mercado, que vai estar IPCA mais 4%, ele vai sofrer uma grande valorização, eu vou ter um ganho turbinado. Então eu acho assim, quem compra 2035 tem que estar ciente desse risco de oscilação de taxa de juros, porque talvez a pessoa precise do dinheiro antes do vencimento. Pode ser que ela ganhe muito dinheiro, mais do que ela contratou, como pode ser que ela também perca muito dinheiro. Então, essa pessoa tem que estar ciente disso. Então, essas aplicações longas, elas são muito legais, tanto para aquele investidor mais especulador, que quer tentar adivinhar para onde vai a taxa de juros, para ter o ganho turbinado, e aí um ganho igual do mercado de ações, e às vezes até mais do que o mercado de ações, como a gente já mostrou aqui, 50% no ano. Ou aquele que está pensando numa aposentadoria, que segura, né, até 2035, né, pensando mais a longo prazo, ou pensando em reservar uma poupança para os filhos. É uma excelente aplicação, né? Tá protegida pela inflação e um ganho acima de 5%, né? Então, uma excelente aplicação de longo prazo. Com certeza, digo com todas as letras, muito melhor do que um fundo de previdência privada, sem sombra de dúvida. Se você manejar os seus investimentos e colocar no Tesouro Direto, você está tendo uma rentabilidade muito melhor que a de um fundo de previdência privada. Então, esses títulos 2035, 2045 são ótimos para fazer esse trade aí para ganhos turbinados. Turbinados ou pensando em aposentadoria. Certo. Excelente. E quem quer entender um pouco mais de como maximizar esses ganhos nos títulos de longo prazo, você tem um conteúdo especial para esses investidores, né? Tem um conteúdo. Eu dou um curso aqui no InfoMoney, que é o Tesouro Direto com ganhos turbinados. Tudo que a gente falou no programa de hoje sobre ganhos turbinados, sobre cálculo de taxa real, cálculo de taxa líquida, transformação de taxas, eu abordo nesse curso. É um curso online, onde eu explico, né, a câmera me filma, e com Excel bastante prático, os alunos recebem planilhas, tem um canal de dúvidas também, é um curso que ainda bem está tendo aí uma ótima aceitação. Então fica aqui o convite para o investimento nesse curso aí, Tesouro Direto com ganhos turbinados. Você acha tanto no site da XP quanto no site do InfoMoney. Muito obrigada, e fica também o convite para vocês na próxima semana, que o Alan vai falar sobre o risco de cada título para ajudar você a escolher melhor os seus investimentos. Próxima quinta-feira, às 14h. Até lá!